Eita que a treta entre Karen Bacchini e Virgínia escalou num grau que a gente não estava preparada. Se você não sabe o que está acontecendo, eu vou resumir para você bem rapidamente. Subimos um vídeo aqui nesse canal sobre um caso que vem aparecendo já tem algum tempo. Sobre um produto da WePink, que é a marca de cosméticos da Virgínia, um produto chamado WeDrop, que uma mulher está acusando a Virgínia, né? Está acusando a WePink do produto ter causado uma queimadura na córnea dela, tá? Muitos criadores de conteúdo e pessoas que cobrem coisas aqui na internet, notícia, divulgaram essa notícia dizendo que a WePink teria deixado uma consumidora cega. Isso foi uma coisa que eu tomei bastante cuidado, porque eu até falo isso bastante no vídeo, que a gente tem que tomar certos cuidados de... Não é pelo fato da gente não gostar da pessoa, da gente não concordar, etc., que a gente pode falar coisas que não são reais, né? Então, assim, até então, a gente não pode imputar nada porque é uma acusação, então é importante a gente dizer que a pessoa está acusando a WePink, que não é verdade, a gente não pode dizer que é verdade uma coisa, né? A gente pode dizer que é uma acusação, e aí isso tem que ser provado, etc. E uma outra coisa também é que a mulher não está cega, né? Ela pode ter tido uma lesão na córnea e tudo mais, mas ela não está cega, então a WePink não deixou ela cega, inclusive, até onde se sabe, ela já está em recuperação, né? Então ela não ficou cega. Eu entendo que tem aí uma forma grandiloquente, exagerada de falar, mas a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Essa treta, o que aconteceu? A galera começou a falar sobre esse assunto. A gente até no último vídeo mostrou um vídeo da Gabi Tedeschi que falou sobre esse assunto no TikTok e recebeu uma notificação extrajudicial da WePink. Uma notificação extrajudicial essa que ela não foi mostrada pra gente, a gente não sabe qual é o teor dessa notificação, mas que a Gabi tirou o vídeo do ar e colocou um vídeo no ar, um outro vídeo no ar, como uma retratação. A gente sabe que uma notificação extrajudicial ela não tem nenhuma força jurídica, né? Nenhuma força legal. A única coisa que uma notificação extrajudicial é uma estratégia, né? Primeiro de tentar resolver fora do litigioso, fora da justiça, né? Então, basicamente, é um e-mail oficializado, um e-mail, uma carta, ou um que for, uma comunicação oficializada entre as partes, pedindo para que se resolva alguma coisa, senão uma das partes, a parte que está notificando, vai entrar na justiça, né? Então a gente sabe que não tem nenhuma força legal, é basicamente uma tentativa de acordo. E, obviamente, essa notificação ela é importante, porque é importante depois, quando você entra na justiça, que você comprove, quer dizer, não é que comprove, mas assim, estrategicamente para você defender o seu caso, é importante para o juiz que mostre que você teve a boa vontade de não entupir o sistema judiciário com mais uma contenda que não se tentou resolver fora desse lugar, né? Então, é de alguma forma importante ali nessa história que se tente resolver fora antes de entrar com o processo. Então a notificação extrajudicial, ela tem um pouco desse lugar, de uma estratégia para caso seja necessário, é também um lugar de você tentar resolver, mas a gente também sabe que tem um poder coercitivo, no lugar de assustar a pessoa. É uma ameaça, né? A Gabi Tedeschi colocou um vídeo como uma retratação, só que a notificação não obriga em momento nenhum isso, não tem como obrigar. Só que a Gabi, para se proteger, claramente, fez aquele vídeo para mostrar o quanto ela estava de boa vontade ali, de não estava querendo difamar a empresa, nem nada disso. A mesma coisa eu fiz no meu vídeo, não recebi notificação extrajudicial nenhuma, e sempre tomo muito cuidado de não afirmar nada.
eu tô aqui relatando fatos, relatando o que uma parte falou, relatando o que a outra parte falou, relatando o que as pessoas falando e sempre dando o poder, né, o direito da dúvida das pessoas, da gente não afirmar que a Wepink que realmente fez isso, que realmente é um problema do produto, que pode ser um mau uso, que pode ser 1 milhão de coisas, né? Então a gente aqui não tá no papel de juiz para saber o que pode acontecer. E aí, se a Wepink me mandar uma notificação extrajudicial, eu já digo que assim, os meus vídeos são relatos do que está acontecendo, inclusive sempre, como fiz no primeiro vídeo, reforço aqui que estou aberta a divulgar o posicionamento deles, tá? Isso tudo estou falando porque Karen Bachini fez um vídeo que também mostramos no outro vídeo, fazendo uma análise da situação, né? Uma análise técnica. A Karen Bachini até revela nesse vídeo que ela se formou para ser perita, né? E ela pode ser consultada então sobre questões de cosmetologia na justiça. E aí, depois desse vídeo, Karen Bachini recebeu uma notificação extrajudicial da Wepink. Karen Bachini acabou agora, alguns minutos antes de eu estar gravando esse vídeo, Karen Bachini subiu um vídeo comentando sobre essa notificação extrajudicial. E o vídeo é meio uma bomba. A primeira coisa que eu já digo antes de tudo é que a Karen divulgou a notificação que ela recebeu. E ela, como sendo esse documento, ele não é secreto, ele não é um documento em segredo de justiça, nada disso. Pode ser divulgado, inclusive é um documento que ela é uma das partes, ela tem o direito de divulgar. E aí a gente vai mostrar aqui o documento aonde fala sobre o que ela recebeu, tá? E aí a gente vai assistir o vídeo dela. O documento é esse aqui, ó. A senhora Karen Bachini de Araújo, referência à notificação extrajudicial em razão de violação de direitos de propriedade intelectual, crimes contra a honra e excesso aos limites de liberdade de expressão. Tá? Isso aqui foi o que a Wepink, né, os advogados da Wepink mandaram para ela. Prezada senhora, na qualidade de procuradores da Wepink, etc, etc, a notificante é uma empresa brasileira que atua principalmente no comércio. Aí aqui vai falar quem é a Wepink. A empresa também é detentora das marcas Wepink, WPink Suplementos. Atuamos não sei o que, aí fala do tamanho da empresa, de quanto tempo tá. Aqui tem prints dizendo da força da Wepink, do tamanho da Wepink, como a Wepink é rica e como faturou muito. O Wepink bate 15 milhões de faturamento em 1 hora, não sei o quê. Isso aqui tudo para criar, para construir a imagem de que a Wepink é uma empresa muito bem sucedida, uma empresa que tem credibilidade no mercado, que não é uma empresinha fundo de quintal que está fazendo qualquer coisa, né? E é uma empresa que tem, tanto que colocam aqui, nesse contexto de amplo investimento e reconhecimento, é evidente que a notificante, no caso a Wepink, goza de notoriedade em seu ramo de atuação. Diante disso surge, e aí isso é uma coisa bem importante, aqui, que eles vão notificar a Karen Bachini não como uma influenciadora. Isso é uma coisa que a Karen não deixa muito claro no vídeo dela. Mas, lendo o documento, vocês vão ver no vídeo dela, eu vou até comentar de novo quando a gente for ver o vídeo, mas lendo o documento, tem esse ponto que eu acho que a Karen não deixou isso muito claro no vídeo dela. A Wepink não notifica a Karen como influenciadora. A Wepink notifica a Karen como concorrente. Aqui eles estão falando basicamente sobre concorrência desleal. Como se a Karen, como dona de uma empresa concorrente direta, porque a Karen é dona de uma empresa de maquiagem também, concorrente direta, estivesse criando uma campanha de difamação da concorrente na internet. Aqui, isso muda um pouco a figura da denúncia. Da denúncia não, no caso. Isso muda um pouco a figura da acusação. E aí já deixa claro que caso a Wepink entre com processo contra a Karen Bachini, vai entrar nesse âmbito empresarial. Né? Então aqui, ó, diante disso, surgem concorrentes que, de maneira desleal e até mesmo antiética, sob a ótica concorrencial,
tentam prejudicar a imagem da empresa em benefício próprio. Tá? Em benefício próprio, está escrito errada. Seja em busca de visualizações, seguidores ou autopromoção. Essas práticas injustas, parciais e desprovidas de apuração dos fatos ou de conhecimento aprofundado acabam por afetar negativamente a reputação da notificante, a WePink, ao mesmo tempo em que visam gerar awareness, que é reconhecimento, né, para a marca ou concorrente infrator. O que quer dizer? Ao mesmo tempo que a Karen Bacchini está tentando manchar a imagem da WePink, tenta trazer mais visibilidade para a própria marca. Isso porque, no vídeo que a Karen Bacchini faz sobre a WeDrop, ela fala sobre a máscara Plutão, que é a máscara da Karen Bacchini, que tem benefícios similares ao WeDrop, com a diferença de que o WeDrop é um sérum feito para cílios e sobrancelha, enquanto a máscara da Karen Bacchini é só para sobrancelha. Então, percebam aqui a construção da defesa de que está se criando aqui uma concorrência desleal entre as duas partes. Não é simplesmente uma notificação de influência. Karen Bacchini, você como influenciador está falando mal da minha marca. Tá? Eu acho que esse ponto é relativamente importante. Mas tudo bem. E é um ponto, tá? Vamos lá. Afinal, tais elementos geram um capital social de alto valor atualmente. De qualquer forma, a fim de buscar preservar seus direitos em território nacional, sobre seus sinais distintivos, sobretudo para o sinal WePink, núcleo de sua identificação com o público consumidor, é detentora dos diversos registros de marca junto ao INPI, dos quais destacamos. E aí tem todos os registros de marca que a WePink tem. E aí o que eles vão também tentar colocar aqui nessa narrativa? Que a Karen Bacchini está usando a marca WePink e está quebrando o direito intelectual, de propriedade intelectual da WePink. Essa notificação ela é bem interessante, a maneira como os advogados estão construindo o caso. Tá? E é isso, porque eu vi o vídeo antes da Karen. E aí eu fui ver a notificação depois. E a notificação ela traz outros mecanismos, tá? Primeiro, então, tipificam a Karen Bacchini como concorrente e não como influenciadora. E aqui, eles, quando falam que a Karen Bacchini está usando a marca, eles de novo tipificam a Karen como marca. Porque eles não estão falando que a Karen é uma influenciadora que está dando uma opinião sobre uma marca de maquiagem. Eles estão falando, você é uma representante de uma empresa concorrente, se utilizando da nossa propriedade intelectual para falar mal da gente. E conforme prevê a Lei de Propriedade Industrial, está resguardado como direito da notificante a busca pela proteção desse ativo, zelar pela sua integridade material ou reputação. Nesse contexto, causou surpresa a notificante tomar conhecimento de que o notificado, a Karen, vem mais uma vez utilizando a marca WePink e nome da sua sócia Virgínia Fonseca de maneira irresponsável, com o intuito de praticar crimes contra a honra, mais especificamente, difamar a empresa e imputar crime. Aí é aquela história, de novo, quando você faz um vídeo falando WePink, Virgínia, deixa a cliente cega, você está imputando um crime sobre a WePink e a Virgínia. Crime esse que talvez a gente não tenha o direito de imputar. Quer dizer, vou até corrigir essa minha frase. Crime esse que a gente não tem capacidade, primeiro, de dizer que a gente não tem como imputar crime a ninguém, e segundo, não é real porque a pessoa não ficou cega. Né? Então a gente não pode falar que a WePink deixou a pessoa cega porque a pessoa não ficou cega. Né? A gente pode falar, a WePink agride a córnea de não sei quem. Aí até tá lá um laudo, não sei o quê, mas é aquela história também. Você viu o laudo do médico, você confirmou o laudo.
Sempre é cuidadoso da nossa parte dizer... O título do meu vídeo é "O Pink é a acusada de deixar cliente cega". Acusada. É outra construção de frase. Tanto que... E aí vocês vão ver uma coisa... Ó, dizendo logo no início do vídeo, cosmético da Virgínia da WePink queima olho de pessoa e deixa ela cega. E aqui, ó, WePink deixa pessoas cegas. Essa era a thumb da Karen Bacchini. É uma acusação muito forte mesmo. Se a gente for ver... Ó, produto da WePink deixa pessoas cegas. É o título que é colocado aqui no vídeo, tá? E aí você vai ver uma coisa, que é o seguinte. Agora esse vídeo se chama "Produto possivelmente deixa pessoas cegas". E a thumb foi mudada para "Marca nacional possivelmente deixa mulher cega". O que é bem diferente do que estava aqui, certo? Obviamente que a Karen mudou isso para se proteger. Obviamente que os advogados falaram para ela, querida, você tem que meter um supostamente aqui, do tipo, calma aí, você está afirmando isso aqui, você não pode afirmar isso. E também você não pode... Isso aqui é um problema. Essa frase é um problema, né? E isso está lá printado na notificação da WePink. A notificante, em sua constante busca pela excelência, não sei o que, disponibiliza de canais oficiais amplamente acessíveis, como o Saque e o Reclame Aqui. Caso não sei o que, analisado pela notificante, buscando sempre uma notificação, uma solução justa e eficaz. Aqui eles estão falando o quanto eles são abertos a falarem com os consumidores. No entanto, no tocante ao presente caso, cumpre esclarecer que a notificada não possui qualquer vínculo ou envolvimento com a situação mencionada. Evidentemente, não cabe à notificada, que não possui qualificação jornalística, médica e ou acesso a um corpo de imprensa sério e oficial. Aí aqui é discutível, porque aquela história não possui qualificação jornalística. Vamos lá, antes de tudo, que a profissão de jornalista, ela não você não precisa ter qualificação, certo? O que enquadra você de estar fazendo um trabalho jornalístico ou não? E aí eu pergunto até para advogados o que realmente pode enquadrar. Porque aqui, por exemplo, eu sou uma pessoa formada em comunicação social, né? Tô aqui utilizando das redes sociais e de um canal para relatar fatos, que de alguma forma é um trabalho jornalístico. O que caracteriza o meu trabalho sendo jornalístico ou não? Tá? E aí, não por acaso... não, nem por isso. Porque essa notificação foi dada depois do vídeo, né? Jornalística médica ou acesso a um corpo de imprensa sério oficial. A Karen dá uma certa carteirada no vídeo dela, dizendo que ela é perita. Então, supostamente, ela já coloca ali uma qualificação para falar daquele assunto, né? Porque o que eles estão falando basicamente aqui é: meu amor, você não tem envolvimento nenhum com essa história, o que você está fazendo se metendo nisso? A notificada não possui qualquer vínculo ou envolvimento com a situação. Por que você está se metendo? Tá? E aí ela fala isso, ó. Não cabe à notificada emitir julgamentos precipitados sobre casos, especialmente quando desprovidos de contexto adequado e dos elementos necessários para uma análise responsável. Aqui é discutível, né? Porque a Karen tem sim o direito. A Karen consumidora, a Karen influenciadora, a Karen pessoa física, tem direito de dar a opinião dela sobre um produto ou uma empresa. Ela tem esse direito. Óbvio que colocando ela no ambiente de Karen dona de empresa, as coisas ficam um pouco mais complicadas.
né? Tal postura, ao contrário de contribuir para o esclarecimento, apenas revela uma atitude extremamente irresponsável e disseminação de fake news. Aí também é discutível. Se você está relatando uma denúncia e você deixa claro que é uma denúncia, você não está divulgando fake news. Você está divulgando uma denúncia. Né? Além disso, existem meios legais adequados, como a Justiça Especial Civil, Justiça Comum para o tratamento de eventuais conflitos e demandas. Também discutível. Porque a mídia também é um lugar para falar sobre esse assunto. A Justiça Especial Civil, a Justiça Comum, não é um lugar onde se... Obviamente que é o lugar oficial para se debater e ter uma solução, mas a mídia, historicamente, tradicionalmente, óbvio que há um espaço para se debater assuntos de interesse público. Né? Entretanto, a notificada tem feito uso indevido da marca, e é aquela história... O uso indevido da marca, ela como pessoa jurídica, até dá para meter essa. Agora, ela como pessoa física, não existe o fazer uso indevido da marca, porque ela não está fazendo... Aí essa é a história. Se ela como consumidora está falando de uma marca, eu estou falando da marca XYZ. Eu não estou usando essa marca de maneira comercial, então eu não estou quebrando a propriedade intelectual dessa marca. Eu sou um consumidor falando de uma marca. Eu não preciso ter o direito de propriedade intelectual do copinho ABC. Eu não preciso ter o direito intelectual sobre esse copo para falar sobre ele. Agora, se eu sou outra marca fazendo um anúncio, uma campanha, uma propaganda, aí eu preciso. Só que esse é o problema, porque eles estão tentando imputar a ela uma posição de porta-voz de marca e não de uma pessoa. Né? Entretanto, a notificada tem não sei o quê, como visualizações com a finalidade de obter benefícios próprios, é por isso que eles batem nessa tecla o tempo inteiro, como visualizações e engajamento em vídeos no YouTube, Instagram e outras plataformas digitais, aumento de seguidores e inscritos, além de publicidade em prol da sua marca, incorrendo assim em diversas ilegalidades que serão detalhadamente expostas a seguir. Aí aqui eles vão decorrer sobre a questão da violação da propriedade intelectual, que aqui é, de novo, eles vão tentar enquadrar ela nesse lugar, né? Como se vê, a criadora de conteúdo afirma no início do vídeo que cosmético da Virgínia, da WePink, queima olho de pessoa e deixa ela cega. Tal frase, além de causar alvoroço e propagar desinformação, associa diretamente a imagem da sócia e da marca da notificante a um suposto crime, sem qualquer base legal ou comprovação, gerando evidente prejuízo à reputação da marca. Isso é verdade, né? Aqui falam que ela não tem nenhum embasamento jurídico, não sei o que, etc. Afinal, tem informação, não sei o que. Inclusive, a notificante entrou em contato com a pessoa do caso em tela e até o momento nem a própria, nem seu representante legal entregaram qualquer laudo para análise e ainda se recusaram a enviar produto para análise. Até aí, paciência também. Aí aqui eles vão falar um monte de laudos, não sei o quê. A notificada ainda profere diversas suposições irresponsáveis. Por exemplo, suponho que a combinação deles tenha dado algum problema e também suponho que a fórmula não esteja estabilizada. Além de que boa quantidade de pessoas que usou teve problemas, o que não passam de especulações, né? E aí eu não sei realmente, eu também fui procurar onde estão as outras pessoas que passaram por isso, eu também não achei, mas a Karen diz que existem muitas denúncias sobre esse assunto. Eu também não sei onde elas estão, mas eu também não tenho como saber, né? Aí que fala do não sei o que, da WePink, piriri, pororó, e aí tem uma parte que eu vou até deixar para a Karen falar, que eles falam do próprio Reclame Aqui deles, e depois eles falam, inclusive, curioso, né, o dona Karen Bacchini, porque a gente tem uma nota altíssima no Reclame Aqui, de 4,6, sendo recomendada por 94%. Enquanto a senhora não respondeu 0% das reclamações recebidas. E aí, vou deixar a Karen Bacchini fazer o plot twist.
né? Aqui está o print. Essa empresa recebeu 34 reclamações, 0%, não sei o quê. Você vê que a Karen supostamente nunca teria respondido. Aí aqui tem dos crimes contra a honra, não sei o quê, nananã. Do direito da imprensa, da limitação da liberdade de expressão, né? Aí aqui, ó, tá, atenção, Léo Lins. É certo que a Constituição Federal assegura a todos o direito à liberdade de expressão e de manifestação de pensamento. No entanto, tais direitos não são absolutos. Especialmente quando colidem com outros direitos igualmente fundamentais, como a honra, a imagem, a intimidade e a dignidade da pessoa humana, protegido nos artigos 5º, inciso 4, 5, 9 e 10 da Carta Magna. Sabia, Léo Lins? Não sei se te contaram. Até a Virgínia sabe. Olha que loucura, né? Pois é. Aí aqui eles pedem, né? Ó, ante o exposto e com o intuito de por ter uma questão de forma amigável, requer a notificante. Então, o que a gente quer para não meter um processão? A cessação imediata do uso das marcas WePink, quer dizer, parar de falar da WePink, né? Ou qualquer outro com ele se assemelha, excluindo de todo e qualquer meio que o público possa ter acesso, bem como qualquer conteúdo com a menção da sócia da notificante, quer dizer, parar de falar dela, da Virgínia e tirar tudo do ar. A remoção imediata de qualquer conteúdo mencionado ou publicado na rede social do Instagram, YouTube, TikTok e qualquer outra. Comunicado oficial em suas plataformas com retratação no mesmo alcance e proporção das postagens anteriormente realizadas, reconhecendo a impropriedade das alegações feitas, a ausência de qualquer relação da notificante com os fatos mencionados, bem como a inexistência de apuração prévia, técnica ou jurídica que fundamentasse as acusações. O comunicado deverá conter de forma clara e objetiva que a notificada se excedeu em suas manifestações, contribuindo para a disseminação de desinformação e juízos equivocados sobre a marca WePink e sua reputação no mercado, com o compromisso de não reincidir em condutas semelhantes que atentem contra a imagem, a honra e os direitos da notificante. Aí a gente fica imaginando que isso aqui a Gabi Tedeschi tenha recebido uma cartinha do mesmo teor, com esse mesmo parágrafo aqui, né? A comunicação no prazo de 5 dias úteis contados do recebimento dessa, acerca da finalização das providências ora requeridas. Então, é isso aqui. Aí aqui tá os advogados dela. Vamos ver o vídeo? Vamos ver o vídeo. Eu cometi um erro. Notificação extrajudicial da WePink. Esse é o vídeo. Recebi a notificação extrajudicial da WePink e hoje eu vim aqui falar dela. Diante dessa notificação, eu me senti extremamente Não é um erro de vocês, se você estiver no fone de ouvido, realmente o vídeo dela tá com um erro que tá saindo só o áudio de um lado. intimidada, tá? porque o que eu entendi é que há uma ameaça de que se eu não retirar o meu vídeo do ar e me retratar, eles vão abrir um processo. Na minha opinião, enviar uma notificação extrajudicial para qualquer... Isso é o básico da notificação extrajudicial, né? É exatamente isso. Ou você faz o que a gente quer ou a gente vai te processar. É isso que é uma notificação extrajudicial. Nessa situação, né, seja de qualquer marca, é um tiro no pé. Porque faz a pessoa, o criador e quem tá assistindo entender coisas como a marca prefere calar as críticas, não aceita críticas e só aceita elogios. Isso me dá uma impressão de que há uma suposta gestão de crise ali que prefere calar a internet e abafar o caso, em vez de dar assistência às pessoas que se sentiram lesadas pelo uso do produto. É complicado. É complicado, porque eu também acho que, assim, de alguma forma, é aquela história que a gente falou. Casos como esse acontecem mais do que a gente imagina. Só que, obviamente, que quando envolvem uma marca tão polêmica como a WePink, da Virgínia, é óbvio que esses casos ganham uma proporção muito maior, né? As marcas nem sempre conseguem ou se tornam públicas, se fazem públicas
tão rapidamente quando uma acusação dessa acontece. E é óbvio que muitas delas vão fazer uma operação de tentar abafar um pouco a história. Até porque muitas vezes, e isso é uma coisa que assim eu sei bem de cadeira, muitas vezes, e eu não estou falando que esse é o caso, de longe, muito pelo contrário, muitas vezes essas acusações elas podem ser falsas, tá? Do mesmo modo que existem muitas marcas que realmente fazem merda e são denunciadas e processadas, etc., também existem pessoas que agem de má fé e criam situações para se utilizar do judiciário para ganhar dinheiro em cima de marca. Isso, infelizmente, é uma realidade. Então, muitas vezes, a marca precisa lidar com isso, né? É muito complicado, porque quando você tem uma marca dessa, é obviamente que esse assunto ele vai ganhar uma proporção muito maior. Eu acho um erro, depois disso se tornar uma coisa grande, da marca não se pronunciar como não se pronunciou direito até agora, né? Mas, obviamente, que a marca está sabendo, a marca já se reuniu, já pensou o que fazer, e a solução da marca foi: vamos tirar do ar as pessoas que estão falando sobre isso. Não foi todo mundo que recebeu notificação. Pode ser que a marca não esteja querendo tirar tudo do ar. Talvez o que a marca esteja querendo é tirar algumas falas do ar. Falas que elas considerem que realmente atentem contra a honra, contra não sei o quê, que disseminem não sei o quê, e pode ser que outros não. Conheço pessoas também, outras pessoas, amigos, etc., que fizeram vídeo sobre esse assunto e não receberam notificação nenhuma, inclusive eu também não recebi nada. Então é aquela história, sendo justa, não é todo mundo que está recebendo notificação extrajudicial, mas é muito ruim para a marca que está sendo acusada distribuir notificação extrajudicial, porque isso mostra uma forma complicada de lidar com a situação. Muito complicada. Não é a melhor forma de lidar com isso. Talvez era melhor publicamente falar: olha, estamos investigando, estamos tentando entender o que aconteceu. Olha aqui, tá aqui todos os laudos de que esse produto é seguro, de que a gente fez tudo, que não sei o que a gente está dentro da lei. Que a gente vai ver se esse produto, se teve algum problema com esse produto específico, se realmente a pessoa usou da melhor forma, se realmente a pessoa está falando a verdade. A gente vai analisar tudo, estamos abertos. E caso realmente seja um problema, a gente vai arcar com todas as devidas... com o que é devido à pessoa, né? Então eu acho que tem outras formas, talvez um pouco melhores, do que dar notificação extrajudicial nas pessoas. Né? E é óbvio que também do lado da Karen, né? Ela tá numa situação complicada, porque ela é de uma marca concorrente mesmo, né? Então a gente não pode tirar um pouco disso da jogada na história, né? Então a gente também tem que colocar um pouco desse tempero aí nessa história, né? Mas vamos lá. O time jurídico revisou todo o meu vídeo e o conteúdo postado. E eu vou deixar a conclusão linkada aqui para vocês também poderem ler o que o meu time jurídico concluiu. Mas eu achei importante a gente salientar algumas partes aqui. Verificou-se que a referida notificação faz parte de um padrão de conduta adotado pelos notificantes. Também enviaram documentos semelhantes a outros influenciadores porque repercutiram esse assunto do withdraw. Inclusive, fala sobre a Gabi Tedeschi, que teve que publicar um vídeo se desculpando por causa disso. E esse tipo de atitude, ele caracteriza censura privada, uso abusivo de meios extrajudiciais e tentativa de controle indevido da narrativa pública. Eu reafirmo que a... De novo. Da mesma forma como os advogados da WePink estão ali construindo, direito nada mais é do que quem constrói a melhor narrativa a partir da lei. E aí o juiz vai falar... vai julgar um caso, vai olhar um caso, vai olhar o outro e vai falar: não, esse aqui tem razão, esse aqui não tem, né?
A WePink acredita que a Karen está quebrando a propriedade intelectual da WePink e se utilizando de concorrência desleal para destruir a imagem, para imputar um crime à WePink e se utilizar disso para ganhar em benefício próprio. Ao mesmo tempo que a Karen está contra-notificando a WePink com a narrativa de que eles estão se utilizando de força excessiva para tentar silenciar as pessoas que estão denunciando a marca. É aquela história, quem está com razão? Eu não sei. Mas são bons argumentos. A minha manifestação foi técnica, cautelosa e baseada no direito fundamental à liberdade de crítica e informação. A razão pela qual eu rejeito integralmente todas as acusações que foram feitas contra mim e eu me reservo no direito de responsabilizar os notificantes por eventual censura abusiva, constrangimento ilegal ou tentativa de intimidação. A manifestação que eu fiz está integralmente protegida pelo direito constitucional à liberdade de expressão. Também é assegurado o direito à informação, sobretudo quando se trata de questões de saúde pública e segurança do consumidor. O conteúdo divulgado consistiu em análise... Eu preciso repetir uma coisa aqui que é tão importante. Nada disso do que a Karen está falando é verdade. Como também nada daquilo que a WePink está falando é verdade. Tudo isso são a forma narrativa que cada um está entrando na batalha, tá? Isso é muito importante da gente entender. É óbvio que a Karen também vai bater o pé dela e vai dizer que eu recuso 100%, mas mudou o título ali do vídeo porque viu que ali no vídeo ela realmente passou um pouco da linha. Que ali realmente ela deu uma imputada de crime na WePink, tanto que ela foi lá e tirou. Então, assim, é um jogo de tabuleiro. É um jogo de xadrez essa história. Né? Então, o que os advogados da Karen estão fazendo de volta é tentar bater de frente e falar, queridos, vocês estão tentando silenciar, vocês estão tentando acabar com a liberdade de expressão. E é esse o debate que a gente está com o Léo Lins aí? Qual é o limite da liberdade de expressão? Se o cara em cima de um palco pode falar atrocidades ou não pode? Então, né? Normalmente eu vejo muita gente vendo os vídeos falando assim, olha, mas tá vendo? Aqui a fulana tá falando isso, e é isso aqui que é verdade. Calma. Não é bem por aí. Análise crítica, técnica e opinativa sobre os relatos de consumidores que alegaram ter sofrido lesões oftalmológicas após o uso do produto cosmético Widrop. Trata-se de tema de elevado interesse coletivo e não difamação e calúnia. Isso pode ser verificado naquele momento que eu falo. Isso aqui é o que o laudo médico diz, tá, gente? Não sou eu que tô falando. Também na parte que eu falo, não tenho como saber se foi isso que aconteceu. Ou quando eu falei, na minha opinião, este produto não está bem formulado para ser usado como um sérum para cílios. Mesmo eu tendo criticado, foi feito isso com base em elementos de fácil constatação que estavam disponíveis no site da empresa, uso dos nomes WePink e Virgínia Fonseca com base no artigo 132 da Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei 9.279 e 9.296, que permite o uso da marca alheia para fins de identificação ou localização do produto ou serviço. Por essas razões, é absolutamente imprópria e inclusive temerária qualquer tentativa de enquadrar a manifestação da influenciadora como prática de concorrência desleal. O ordenamento jurídico brasileiro não protege marcas contra críticas legítimas, tampouco oferece imunidade a empresas diante de manifestações técnicas realizadas com bases em fatos e experiência pública. Aí que é esse lugar, que é onde está esse debate, que é a legislação brasileira não defende a marca de críticas baseadas, é o que ela fala, críticas baseadas em fatos e em questões técnicas. Aí o que a WePink pode falar é, tá, mas calma aí, você não falou sobre fato nenhum, você teve acesso ao laudo médico?
Você viu o laudo ou você só viu alguém falar sobre o laudo? Você tem o laudo na tua mão? Você leu o laudo médico? Outra coisa, fato técnico. Que fato técnico que você não tem nem acesso à fórmula? Como que você pode estar dizendo que, na sua opinião, a fórmula não está bem formulada se você não tem acesso à fórmula? Que fato técnico é esse? E, de novo, eu não tô aqui tomando nenhum lado. O que eu tô falando aqui é que é uma disputa de narrativa. Ao mesmo lado que a Karen tem toda a razão de falar que a empresa não tem como ser protegida de crítica, a WePink pode chegar e falar, mas o que você fez não é uma crítica. Tem uma outra coisa que ela fala aqui também que está nesse lugar, né? A WePink diz que está sendo quebrada a propriedade intelectual dela, enquanto a Karen está falando, não, eu não estou usando a sua propriedade intelectual, eu estou usando o seu nome para identificar sobre o que eu estou falando. Não, eu não estou criando uma fake news do que aconteceu ou deixou de acontecer. Eu estou falando de um assunto de saúde pública. É tudo a forma como a gente enquadra. Em vez de recorrer à tentativa de silenciar influenciadores por meio de notificações, caberia à empresa apresentar os esclarecimentos técnicos ou, ao menos, uma manifestação do responsável pela fórmula. Seria o caminho natural para fortalecer a credibilidade da empresa e do produto. Mas nada disso foi feito até o momento. Portanto, não custa repetir, é claro e evidente que o conteúdo... Bunda na janela da WePink, né? Foi o que eu falei. No lugar deles, eu também já tinha dado esses laudos, porque isso aí é bunda na janela total. Eu tô gostando mais disso do que eu deveria. O direito ele é uma coisa bonita, né? Porque o direito, ele é um teatro. Você vê que cada notificação, ele é a construção de um roteiro de uma peça de teatro, né? do que eu trouxe cumpre um papel essencial. É altamente informativo, com caráter didático para o público geral, trazendo aspectos de produto de beleza de forma acessível. A partir disso, numa pesquisa rápida aqui no Reclame Aqui, as reclamações passam de mais de 45 mil e tem centenas delas associadas ao produto WeDrop. Alguns dos trechos. Minha esposa queimou as córneas após o uso de um produto da empresa WePink. Morda as córneas. Então eu não vi no treco, eu até falei que eu não tinha achado, mas você vê que, pelo visto, tem outras pessoas passando pelas mesmas coisas. Não é o primeiro caso que talvez tenha recebido uma visibilidade maior, mas não é o primeiro caso que aconteceu. Minha esposa queimou as córneas após o uso de um produto da empresa WePink WeDrop. Isso aqui é do dia 29/6. Bem recente. Bem recente esse caso também. Drop, isso em 2025. Luan Mesquita. Resumidamente, em 2023, a Silvana de Jundiaí comentou: assim que usei o WeDrop nos meus cílios, me deu uma alergia. A mesma coisa que 2023. Então você vê que já não é uma coisa... O produto tinha afetado as minhas córneas. Quase 95%. Fiquei desesperada com medo de perder a visão. Sorte que fui socorrida muito rápido. Essa reclamação foi publicada há mais de um ano. Não é novidade, então. Afetou as minhas córneas. Passei 6 dias sem conseguir abrir os olhos, só num quarto escuro, com muitas dores. Tive que usar antibiótico. Em 2024, a gente tem a Fernanda de Foz do Iguaçu. Há 2 dias usei o WeDrop e isso ocasionou uma inflamação no meu olho direito. Mesmo assim, mal enxergo. Se acontecer algo mais sério, vou procurar os meus direitos. Portanto, diante desses números alarmantes, resta claro que esse tema é muito grave. E essas manifestações, elas vieram de pessoas de diferentes estados. Então, não é um caso pontual ou isolado, e sim um padrão que merece apuração técnica e resposta inconstitucional, em vez de censura. Então eu venho nesse vídeo notificar a notificação extra. Com um envelopinho rosa. Eu amo. Um envelopinho rosa. Pois agora é truco valendo toba. Agora eu jogou mais... A Virgínia foi lá e jogou o quê? Mais 4. Aí a Karen Bacchini falou, como é que é? Pois aqui, então toma mais 8. Pois agora você que compra.
esteja contra-notificada. Judicial, que, em base nos artigos 5º, 1º e 2º da Constituição Federal, bem como precedentes firmados pelo Tribunal de Justiça sobre a liberdade de expressão, direito à crítica e proteção à informação de interesse coletivo, e que essa tentativa aqui é para me constranger por meio de notificações com exigências desproporcionais e infundadas, e isso configura a prática reiterada de censura privada, abuso de direito e violação à ordem constitucional vigente. Tais condutas não se revelam apenas ilegítimas, como também expõem as responsabilidades da empresa ao civil e ao consumidor. Eu tô até curiosa para saber o que é, vou até abrir aqui, esse dispositivo de censura privada. Em Nunca tinha razão da ouvido isso. intimidação indevida de consumidores e da tentativa de controle da narrativa pública por meios extrajudiciais que foram usados pela WePink. O caso em que eu mencionei o vídeo é o caso da Lidiane. Se eu achar o arroba dela, eu vou deixar linkado aqui. A Lidiane mostrou laudos médicos onde o médico oftalmologista afirmava que ela teve uma queimadura química no olho devido ao uso de um cosmético. E eu tenho uma notícia boa, pelo menos, que a Lidiane já está em processo de recuperação, ela já consegue abrir os olhos. E ela postou um vídeo que eu vou deixar passando aqui para vocês verem. Nesse vídeo, ela mostra a seriedade da situação e o posicionamento da marca diante de tudo isso. Então, galera, passando aqui para dar um esclarecimento sobre a nota do IP. Curioso, só um minutinho. Censura privada refere-se à restrição ou supressão de informações, opiniões ou expressões por entidades privadas, como plataformas de mídia social ou empresas, em vez de órgãos governamentais. Essa forma de censura pode ocorrer quando empresas decidem remover conteúdo, restringir o acesso ou aplicar políticas que limitam a liberdade de expressão em suas plataformas, mesmo sem uma ordem judicial. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, censura privada nesse entendimento aqui, que que está no Jus Brasil, classificação doutrinária da censura, censura privada seria a censura em uma rede privada feita pelo próprio controlador da rede. Então, por exemplo, quando no Twitter se proíbe de falar a palavra identidade de gênero, isso se configura uma censura privada. Não sei se você sabe, mas no Twitter você não pode falar sobre coisas de pessoas trans. É proibido. Lá a liberdade de expressão ela é apenas para filha da puta. Se você quiser ser nazista, você pode. Você só não pode falar de gente trans. Isso caracterizaria censura privada. Eu me pergunto em que sentido os advogados da Karen estão usando o termo censura privada. Se censura privada tem outro significado além desse. Porque a WePink querer que ela não fale sobre esse assunto, dentro dessa configuração aqui, dentro desse conceito, não se configuraria como censura privada. Mas é que eu estou sendo técnica também, né? Vai. Que eles lançaram dizendo que eu, a consumidora, me neguei a entregar o produto que eu usei nos meus olhos e que ocorreu tudo que ocorreu, que tá essas questões todas por aí. Eles mandaram mensagem para mim, me ligaram, pedindo o produto, pedindo o laudo, e imediatamente eu passei o número do meu advogado para eles. Eu não finalizei nenhum tipo de conversa, eu não disse nada para eles. E eles conversaram entre si, os advogados, e antes mesmo do meu advogado dar qualquer tipo de resposta para eles, eles já lançaram essa nota dizendo que eu, a consumidora, tinha me negado a entregar o produto para eles. Então isso não ocorreu. Todos os trâmites, as provas, o produto, as receitas, tudo vai ser disponibilizado em juízo. Se tiver que fazer perícia... Importante isso, a gente falou isso no último vídeo também. A WePink teria dito que a Lidiane, né? Lidiane? Que foi a pessoa que fez a denúncia e que foi que estourou em todos os lugares, ela se recusou a dar o produto e a gente falou que é direito dela fazer isso porque, obviamente,
a empresa que está sendo acusada, né, de ter criado o problema, né, não pode ser ela a responsável por se auto-julgar se o produto dela está apto a ser utilizado ou não. Então é muito complicado que a Lidiane pegue um produto que supostamente queimou o olho dela, queimou a córnea dela, e entregue para a empresa que talvez futuramente se torne a ré, entregue a única prova que ela tem para a empresa dizer se ela tem culpa ou não. Então é minimamente coerente que ela não queira entregar, né? E a WePink tem se utilizado desse argumento para dizer que ela não está cooperando com a história. Isso, aonde que vai ser, como que vai ser, isso é o juiz que decreta. Vai ser tudo entregue para o juiz no momento certo, na hora que for necessário, para que tudo venha a ser feito com total transparência possível. Nós não vamos nos negar a isso de maneira nenhuma em juízo. O meu caso não é um caso isolado, aconteceu com outras mulheres bem parecido comigo. Eu não sei se elas chegaram a abrir processo, eu não sei o que elas fizeram, mas os sintomas foram bem parecidos com tudo que aconteceu comigo. Aqui embaixo vai ter uma nota do meu advogado, uma nota oficial dizendo o que aconteceu. Quem quiser ir lá, vai ler, saber direitinho tudo que tá acontecendo. Eu acho que só de você assistir esse vídeo da Lidiane já mostra um pouco do posicionamento e de como as coisas estão acontecendo. No próprio site da marca, tem denúncias de 2022, de 2023, onde pessoas relatam reações parecidas com a da Lidiane. Inclusive, nessa reclamação aqui, que a moça respondeu depois, ela relata aqui que ela enviou o produto de volta pra WePink. Menina, a Karen tem uma pele hidratada, né? Que inveja. Mas que a única coisa que ela recebeu foi o valor do produto de volta. Que ela não recebeu nenhum tipo de custos médicos, de remédio, de ajuda, de nada. E aí, se esse produto que foi entregue pra marca, foi pra marca mesmo, e eles solicitaram um laudo pericial, viram se tinha alguma coisa errada, só quem vai saber é a própria marca, porque foram eles que fizeram. Diferente do caso da Lidiane, que escolheu não entregar o produto para a marca, colocar tudo em um processo para que futuramente a perícia desse produto seja feita por uma parte imparcial. Um laboratório que não tem nada a ver com parte A nem com parte B, que vai fazer ali a perícia daquele produto e ver se há alguma coisa de errado com ele ou se tá tudo bem. E, inclusive, Lidiane, se possível, você compartilhar o laudo pra gente, se ele não tiver em segredo de juízo, para que a gente possa mostrar para as pessoas, e caso o problema não tenha sido causado pelo produto da WePink, eu gostaria, inclusive, de me retificar. Mais do que justo que seja feito, né, uma retratação, inclusive, de todo mundo que falou sobre esse assunto, né? Assim como a marca afirma ter realizado todos os testes que são requeridos pela Anvisa. Também gostaria muito de que fossem enviados esses testes para que eu possa mostrar para o consumidor que o produto é seguro. Então eu estou completamente aberta a receber tanto da marca quanto da Lidiane os laudos e testes para divulgar aqui e a gente realmente entender o que foi que aconteceu e se houve culpa ou se não houve culpa da empresa. Mas a informação errada que eu passei para vocês é que no vídeo anterior eu falo que a Anvisa não exige testes em produtos para colocar eles no mercado. Então não são exigidos pela Anvisa. Aliás, eu preciso aqui falar uma coisa importantíssima. Que o povo ficou... A Karen fala no último vídeo uma coisa muito boba, muito idiota, que eu também fiz uma correção bem idiota, aí o povo começou a falar que eu estava errada. E eu não estou errada, não, tá? A Karen fala no último vídeo que a córnea é responsável pelo controle de entrada de luz no olho. A córnea não é responsável mesmo, e eu falei isso no último vídeo, e não falei isso numa coisa de escrota de querer corrigir, não. Mas... E aí as pessoas falaram, não, Beta, a córnea sim é responsável pela entrada de luz, pelo controle da entrada de luz. Não é. A córnea, ela faz parte da estrutura ocular. E a córnea, ela é
uma lente aonde ela ajuda na refração da luz que entra. Então a luz, ela entra, o raio de luz entra, e aí a córnea é uma lente cristalina, né? Uma lente transparente, e essa lente transparente ela não só deixa a luz passar, como também faz com que os raios de luz façam uma conversão, né? Os raios, ela faz assim, ela é côncava, né? Convexa, depende do lado que você está vendo, e ela faz com que a superfície dos raios de luz todos converjam para um ponto central para entrar e chegar até o nervo óptico. Mas ela não controla a luz. Quem controla a entrada de luz é a pupila. A pupila é aquela coisinha, ó, que dependendo da quantidade de luz que entra, ela aumenta e diminui. A pupila funciona como um diafragma dentro do olho. Então, quando tem pouca luz, a pupila aumenta. E quando tem muita luz, a pupila fecha. Então, quem faz o controle da entrada da luz é a pupila. Tá? A córnea participa do controle, né, da forma como a luz chega no olho, como ela converge para que possa chegar no nervo óptico e aquilo possa, né, ser traduzido como imagem no cérebro. Mas o que eu entendi... E aí... Tecnicalidades de novo, porque é aquela história. Tá, ela faz parte da história do negócio de como a luz entra no olho, sim. Mas, na minha cabeça, quando a Karen fala controle da entrada de luz, quem controla quanta luz entra é a pupila. Ok? Mas a Karen também não está errada de falar que a córnea lida também com o controle, porque ela controla no sentido de mudar a qualidade da luz que entra. Né? E aí, foi aquilo que eu falei também. Se você tem uma queimadura na córnea, obviamente aquilo que era transparente passa a ser turvo, e aí você não consegue mais com que a luz possa fazer todo o processo de refração, e aí a luz vai ficar difusa. A queimadura faz a córnea ficar turva e a luz se difunde, e aí ela não consegue mais, né, convergir e se tornar uma imagem coesa, e aí por isso que você vai ver tudo de forma difusa. Desculpa pelo Telecurso 2000. Falando de produtos grau 1. Por exemplo, todos os produtos da minha marca são grau 1. Eu fui fazer uma pesquisa no site da Anvisa e eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá? Porque essa é uma informação que está no site da Anvisa, que eu não estou inventando, estou lendo que tá aqui. O sérum da Virgínia, ele tá cadastrado... E essa é o clickbait do vídeo. Eu cometi um erro, não tem nada a ver com o que ela falou. Eu cometi um erro, é isso aqui, tá? Parece eu dando título no YouTube. É isso aí. Registrado em 2 fábricas diferentes. Então tem 2 fábricas que fabricam esse produto em 2 fórmulas diferentes. Tem a fórmula incolor e tem a fórmula preta. Todos os 4 registros estão registrados como grau 2. E o que isso significa? A principal diferença entre o grau 1 para o grau 2 é que o grau 1 ele é um cosmético, um produto que ele não oferece risco à sua saúde. Então são aí colocados batons, bases, shampoos, demaquilantes, coisas que não vão atingir tecidos internos. Então o grau 1 são assim, fórmulas de risco mínimo. E a gente usa esses ingredientes mais básicos em praticamente tudo. Eu acho que 95% das coisas que eu tenho na minha penteadeira são grau 1. Já os produtos que exigem aí o grau 2 na Anvisa, eles são produtos que possuem indicações específicas e exigem comprovação de segurança. Tô lendo aqui no site da Anvisa, tá? Exigem comprovação de segurança e eficácia, além de informações detalhadas sobre o uso e restrição, pois agem diretamente nas camadas mais profundas da pele ou que alegam ações específicas, como uma regeneração, um peeling. São informações públicas, inclusive você pode fazer a sua pesquisa. Inclusive, eu gosto de trazer esse tipo de análise aqui, não para que você fique de olho em uma marca, mas que você, por exemplo, agora você sabe grau 1 e grau 2.
Você vai comprar um antitranspirante, bronzeador, clareador da pele, clareador químico de unha, pelo, enfim. Se você for comprar um cosmético desse tipo, e eu vou deixar uma lista aqui pra você saber o que é grau 1 e grau 2. É legal você fazer essa pesquisa pra saber se você tá investindo num produto, se tem registro na Anvisa, se os testes foram realizados, como é que tá a situação desse registro, pra você ter mais segurança e se resguardar de danos que podem ser temporários ou permanentes no seu corpo. Os testes. Outra coisa muito importante de eu falar sobre o último vídeo. Eu fui olhar os princípios ativos, eu lembro lá no site da WeDrop e tudo mais, e aí tava lá os princípios ativos, e aí eu tava questionando, falando porque é isso. A gente sabe que no meio cosmético se promete muita coisa que não se pode cumprir, e ao mesmo tempo com muitas promessas vazias de coisas que não existem, né? E aí é aquela história de que a gente tem 1 milhão de pessoas, inclusive eu citei Nunca Vi um Cientista no último vídeo, e aí me avisaram, inclusive, que as meninas têm um vídeo falando sobre produtos de crescimento de cabelo, e que a grande maioria deles não tem a capacidade de fazer o cabelo crescer. Então, e essas gominhas de crescimento de cabelo, e eu não sei que, o produtinho piriri pororó que faz crescer cabelo, não faz crescer cabelo. Não faz, tá? Então, aí quando eu fui ver lá, nos ingredientes, nos princípios ativos, se eu não me engano, se eu entendi bem o que as pessoas comentaram no vídeo, falaram que um deles, não, Beta, mas tem coisa. Eu tava lá questionando, primeiro, porque aquela história, não é porque tem que funciona. Não é porque tem que vai ser absorvido. Porque não é porque existe que vai ser usado. É que nem aquela história do colágeno. Ah, porque você toma colágeno, porque se você tem pouco colágeno no corpo, você toma uma cápsula de colágeno e aí pronto, repõe o colágeno. Não repõe o colágeno, porque o colágeno, assim que chega no estômago, o ácido gástrico do seu estômago, né, ele destrói o colágeno e o colágeno se torna aminoácidos. Se você tem um problema, né, do componente que faz o colágeno, aí sim pode ser que o seu corpo, na hora de criar o colágeno, você tomar colágeno, ele vai ajudar, porque vai ter lá as pecinhas que o seu corpo precisa para fazer colágeno, e aí o seu corpo vai juntar e vai fazer o colágeno. Maravilhoso. Agora, se você acha que você tomando colágeno, você vai ter mais colágeno no corpo, não vai. Porque se o seu corpo já não tem mais capacidade de produzir colágeno, você pode enfiar colágeno pelo seu cu, que o colágeno vai continuar sendo quebrado dentro do seu sistema digestivo e ele não vai voltar a ser colágeno. Então, é por isso que todo mundo fala que, né, cientistas sérios falam que não adianta você ficar tomando colágeno. Né? A mesma história é com outras coisas, do tipo, nesse produto tem tal e tal coisa. Tá, mas da maneira que ele está sendo aplicado, ele funciona? Teve uma pessoa que comentou no vídeo falando, eu adorei que a Beta questionou sobre se esse produto vai ser absorvido pela pele, porque não obrigatoriamente todo produto é absorvido pela pele. Lembra que a gente fez um vídeo sobre o Divo da SOP, falando sobre não sei o que era absorvido pela pele? E aí a gente falou que não, que a pele não absorve qualquer coisa, inclusive que a pele tem 1 milhão de defesas para não absorver qualquer coisa, porque senão você estava fudida e morta se a sua pele absorvesse qualquer coisa que passasse perto dela. Então, as coisas não são bem assim. E aí, outra coisa que comentaram também, é que tem um colírio para glaucoma que tem como reação adversa, né? como subproduto o crescimento de cílio. E aí, não sei qual é o funcionamento disso. Né? Eu imagino que assim, o glaucoma é uma questão de pressão alta no olho. Né? Imagino que esse remédio mexe de alguma forma com a questão da pressão. A questão da pressão tem a ver diretamente com fluxo sanguíneo.
imagino que mexendo no fluxo sanguíneo provavelmente mexe também com a maneira como se cresce o pelo. Não sei se essa é a relação, estou aqui supondo completamente. Pode ser que não tenha nada a ver com isso, pode ser que o princípio ativo faça algum tipo de estímulo na parte na parte capilar ali do olho, faça crescer, não sei. Mas que diz que tem gente que toma, que usa esse colírio para isso, só que precisamos lembrar que o sérum da Virgínia não é um medicamento. Não quer dizer que tendo aquilo ali vai funcionar igual ao colírio de glaucoma. Porque uma coisa é um medicamento, que tem todas as regulações de medicamento para que possa ser comercializado. Outra coisa é você pegar aquele princípio ativo e jogar num sérum e dizer que aquilo ali funciona. Só que não é assim que as coisas funcionam. Tá? Então não é porque tá ali que jogar aquilo ali na fórmula que vai funcionar. Tá? Então tá. Para o grau 2 da Anvisa, eles variam de acordo com o produto. Alguns dos testes comuns são, esse é o primeiro, vai sempre ter, que é o dossiê do produto, que é a base toda técnica, todas as informações, estudos, dados do produto, junta todas as informações e envia para a Anvisa. Um deles é o teste de estabilidade, que é aquele teste que eu falei para vocês que ele acelera o tempo do produto. Ele prova que o produto ele vai manter a eficácia dele, a aparência e a segurança ao longo do tempo. E esse estudo também prova que a estabilidade, mesmo depois de tantos anos, até a data do vencimento, ela continua estável. Outro teste é o teste de segurança, que é a irritabilidade dérmica, sensibilização, que ela mostra que o produto não causa reações adversas na pele ou onde ela vai ser aplicada. E aí esse teste pode até incluir aquele PET teste que eu falei para vocês no vídeo anterior. O próximo teste é o teste de eficácia. Isso se houver alguma alegação específica. Então você comprou um creme e ele alega que ele vai acabar com as suas linhas finas depois de 45 dias. Bem L'Oréal, né? Elimina linhas finas e rugas em 45 dias. Então, esse produto, ele vai precisar passar pelo teste de eficácia, que é aquele teste que, se você promete que o produto clareia, se ele promete que reduz ruga, se promete que hidrata por 24 horas, você tem que provar, você não pode só dizer isso. Isso para cosméticos de grau 2, tá? Porque a gente vê muito hidratante básico de grau 1 que fala, é antioxidante, anti-rugas, mas ele é grau 1 e realmente não tem teste de eficácia porque não precisou. Eram ingredientes mais básicos. Tem o teste microbiológico, que é para garantir que não tem contaminação na fórmula, não vai haver contaminação na fórmula, porque os conservantes eles vão dar conta e tá tudo estável e bonitinho. Também tem o teste de compatibilidade de embalagem. A gente precisa verificar se aquele conteúdo e se aquela embalagem não vai ser alterada um pelo coisa do outro. E um exemplo que eu posso dar para vocês foi o primeiro lote da minha paleta de blush, que ela rachava. Porque a gente, como é grau 1, a gente não precisou fazer esse teste. Muitas pessoas relataram pra gente que a embalagem da paleta, ela quebrou, rachou, mesmo sem a pessoa ter deixado cair no chão. Então a gente trocou a paleta, investigou e a gente descobriu que era o material do acrílico de cima, que ele, em contato com um produto cremoso, fazia o acrílico rachar. Aí tem um laudo de composição e ficha de segurança. E isso, gente, tem um vídeo maravilhoso da Vanessa Rosan, que ela fala uma coisa que a gente não pode esquecer, que é o seguinte. Quanto menor a empresa é, quanto mais nova a empresa é, mais dificuldade ela vai ter, primeiro, de ter histórico e conhecimento, know-how, para saber como que os produtos vão agir com o tempo. A Karen não é uma empresa gigante, não é uma empresa com anos de mercado e nem com o tamanho de uma Boticário da vida, para saber de cor e salteado, de frente para trás, como que um ativo vai funcionar, como que uma embalagem vai funcionar. Então, ela vai colocar no mercado uma paleta de blush que pode ser que aquela formulação específica do blush cremoso expanda com o tempo e estoure a embalagem.
E a Vanessa fala isso nesse vídeo, não específico do negócio da Karen, mas que é óbvio que essas empresas que são menores, elas vão passar por esse problema. Que é o problema que a Boca Rosa passou. É mau caráter, mau caratismo da Karen lançar uma paleta que estoura o negócio? Não. É só um reflexo do tamanho da empresa que é e da falta de condição de você conseguir fazer uma quantidade de produto, uma quantidade de testes, e até, não é nem só uma quantidade de teste, é conseguir fazer um nível de teste de estresse naquele negócio, naquela embalagem, que consiga... Porque você imagina, o teste de estresse, né, que é você pegar uma embalagem e você tentar fazer ela passar por 1 milhão de situações, uma empresa pequena vai ter uma certa limitação, inclusive financeira, de conseguir fazer aquilo acontecer. Agora, quando você pega e você bota milhares de produtos no mercado, não existe teste de estresse maior do que você vender o produto e você botar na casa das pessoas. Porque aí uma pessoa vai guardar a maquiagem do lado do fogão, a outra do lado do micro-ondas, a outra do lado do computador, a outra do lado do copo d'água, a outra na frente da janela, a outra não sei o quê. São milhões de variáveis que, por acaso, pode ser descoberto que um produto, se ficar do lado do micro-ondas, perde a estabilidade e a embalagem estoura. Uma empresa que está há 500 anos no mercado provavelmente vai ter mais conhecimento sobre isso, vai ter mais dinheiro para fazer isso acontecer, para saber. Uma empresa menor, não. A mesma coisa da Boca Rosa. Eu vi muita gente falando que como que ela não sabia que a base ia dar problema? Por quê, gente? Às vezes existem variantes que a gente não tem condição de saber. E ela, com certeza, saindo da Paiô, a Paiô tinha muito mais conhecimento do que a empresa Boca Rosa. É óbvio, mas isso é uma coisa básica. A Paiô tem 500 anos de mercado. A estabilidade dos produtos da Paiô vai ser muito maior do que a estabilidade dos produtos da Boca Rosa. E isso não é um demérito para a Boca Rosa. Isso é só uma realidade da empresa Boca Rosa. É uma empresa nova, é uma empresa que está, obviamente, com um fornecedor que não é novo, mas que é um fornecedor que está fazendo ali uma base stick pela primeira vez. A própria Bianca já falou isso, que esse fornecedor não era a primeira vez que ele está fazendo base stick, mas naquele volume era. Então, naquele volume, ele não conseguiu. E aí você tem que entender que naquele volume, com a formulação específica da Bianca, deu merda. Quer dizer que ela é mau caráter? Não é. E a Bianca, eu acho que soube resolver isso como ninguém, tomando num cuzão dela geral, mas soube resolver isso como ninguém. Demorou 1 ano para relançar o Stick Core, por exemplo. Né? Como foi o caso da Salve. A Salve teve uma puta dor de cabeça com o limpador enzimático. A Salve tinha um produto maravilhoso, inclusive, que era um limpador, tipo um esfoliante, que, de repente, esse produto começou a explodir na casa das pessoas. Porque o negócio não se descobriu, não sei se chegou a ser falado, eu não lembro, se teve uma contaminação ou se foi a fórmula mesmo, que com o calor fazia com que se proliferasse uma coisa dentro do negócio e começasse a fermentar o produto e o produto estourava. É mau caráter da Julia Petit? Não. É um problema? Pode causar um problema, e é óbvio que todo empresário desse meio está aberto a isso, inclusive a Virgínia. É óbvio. E aí é nesse lugar que eu acho complicado, entendeu? Porque aquela história... Pode-se criticar a Virgínia com 1 milhão de coisas, pode dizer que ela faz tigrinho, pode não sei o que, etc, etc, etc. Mas vou te falar uma coisa, gente, é uma puta dor de cabeça para uma empresa ter um produto que dê um problema de saúde nas pessoas. Eu tenho certeza absoluta que a Wepink não tá afim de dar problema de saúde nas pessoas. De verdade, porque vocês não imaginam o nível de dor de cabeça que é. Imagina uma pessoa morre com um negócio desse. Imagina o nível da merda que vai dar. Então eu te garanto que não é objetivo da Wepink queimar a córnea das pessoas. E eu acho que a gente tem que ser responsável na hora de fazer esse tipo de afirmação.
Eu vejo muita gente falando, não, porque a Virgínia é foda, porque a Virgínia não sei o quê. E ela é foda mesmo. Ela é complicada, ela tem muitas coisas muito complicadas. Agora, eu acho muito difícil a gente partir pro nível de, né, do subir o degrau do a empresa tá pouco se fudendo, quer mais queimar o olho de todo mundo. Agora, é foda saber que isso não é a primeira vez que aconteceu, que talvez a empresa tá cagando e andando, que não sei o quê. Aí é foda. Aí, total razão da gente botar o dedo na cara, e é por isso que eu também tô falando desse assunto aqui. Precisa sim ter, uma forma bem mais veemente de agir sobre esse assunto. Isso é um fato. Né? Mas a gente tem que tomar cuidado com certas afirmações. Acho de verdade, assim. Que é isso, não é a Júlia Petit não é mau caráter de ter um problema na Salve. A Boca Rosa não é mau caráter de ter um problema na marca dela. A Karen Bakini não é mau caráter de ter um blush que estoura. Entende? Que nem o negócio da base dela. A base dela é maravilhosa. Aí tem, porque não sei o quê, porque ela fez isso, fez aquilo, porque foi cancelada. Eu acho que a galera gosta mesmo dessa coisa da treta do cancelamento. É meio triste até. Mas... Que são documentos que mostram que os ingredientes, a concentração e tem segurança química. Então tá tudo balanceado. E aí também é preciso que no rótulo desses produtos de grau 2 tem que ter as normas descritas bem certinho. As informações presentes no rótulo devem ser claras, precisas e devem incluir nome do produto, instrução de uso, advertência e precaução, data de validade e o fabricante. O meu compromisso é falar o bom e o ruim de todas as marcas, e não só de uma. Então, sempre que eu faço um vídeo assim mais técnico, é porque eu tenho mais preocupação com o que pode estar acontecendo ali. Então, se você se sentiu lesado, primeiro, já sabe, né? Vai ao médico, pega todos os laudos que você puder, todos os exames, quanto tempo você ficou afastado, tudo que possa servir como uma prova. Segunda coisa, você já sabe também, procura os seus direitos. E a última coisa que eu vou falar aqui é que no vídeo anterior, muita gente ficou interessado no teste de perito. Então eu vou colocar o @ da academia onde eu fiz o meu teste. Mas eu acho importante que cada vez mais pessoas tenham acesso a essas informações que são mais técnicas, que às vezes a gente não olha, deixa passar, como eu deixei aqui passar essa informação do grau 2 quando eu fiz o primeiro vídeo. Às vezes a gente esquece de procurar porque a gente presume. Lembra do que eu falei do teste oftalmológico? A gente está sempre tão acostumado a ver, testado oftalmologicamente, que às vezes a gente não percebe se o selo tá ali ou não. Não tô dizendo que não tenha. Não tenho esse produto, não tenho essa embalagem, não tenho como afirmar. Mas é uma coisa que quando a gente vai comprar um produto, a gente nem olha, porque a gente já tá acostumado. Então, cada vez... E acho que mais do que a gente está acostumado, a gente nem está acostumado a olhar numa embalagem se o treco foi... Eu acho que eu nunca olhei numa embalagem para ver se aquilo foi testado dermatologicamente ou não. Nunca. A gente só olha quando dá merda, né? Vamos combinar. Mais peritos que forem formados, mais cosmetólogos que tiverem voz aqui, a gente vai conseguir espalhar uma informação melhor, bem embasada, para ensinar o consumidor a ser mais responsável. Então é isso. Espero que vocês tenham bem nesse dia. E vamos mandar muitas energias excelentes para que Lidiane se recupere completamente. É isso. Aí, ó. Veio logo depois. Aqui o vídeo do coisa. Isso que eu queria mostrar. Os stories da Karen. Fez stories. Recebi a notificação extrajudicial da WePink e hoje eu vim aqui falar dela. Diante dessa notificação, eu me senti extremamente intimidada, porque o que eu entendi é que há uma ameaça de que se eu não... Gente, tá todo mundo falando do vídeo do YouTube, né, que a WePink me mandou uma carta, uma notificação extrajudicial, e aí eu respondi, juntamente com os meus advogados. Eu tinha recebido ela por e-mail, mas agora eu recebi ela impressa e eu queria muito mostrar uma coisa pra vocês, porque, tipo assim, eu não consigo resistir. Agora, eu não entendi uma coisa. Aqui tá como destinatário WePink, ok, que tá escrito errado WePink,
Mas aqui seria o remetente. Por que está escrito no WePink no destinatário? O destinatário não seria a Karen Bacchini? Isso que eu não entendi muito bem. A pessoa escreveu no destinatário? Ou eu sou burro e o destinatário é a pessoa que envia? Destinatário é a pessoa que recebe, né? Destinatário é a pessoa que recebe, remetente é a pessoa que... Isso. É, né, gente? Aqui eu não sei qual foi a última vez que eu mandei uma carta na vida. Mas é, né? Isso que eu fiquei confusa. Tá. Aí aqui a impressa é aquela notificação que a gente viu. Tem essa cartinha completa lá no link do YouTube. Eu postei, porque isso aqui não tem segredo de justiça. Também postei a notificação extrajudicial que o nosso time enviou para ela, porque... E tem mais uma coisa muito boa. Vocês vão ter que abrir para ler, porque é muito bom. Aí é a parte que ela fala de como a empresa é grande. Daí eles passam falando que a empresa deles é ótima, super milionária, e falam que a minha empresa é uma bosta, porque eu não respondo as notificações do Reclame Aqui e estou como não recomendada e não verificada. Só que eles pegaram a página errada, não conseguiram nem achar o certo. Então, esse é um grande plot twist. Que essa página do print que tá lá, supostamente não é a página da Karen Bacchini, né? Aqui está a contra-notificação, né? Aí aqui a contra-notificação a gente não vai ler inteira porque não vai dar, né, gente? Mas é isso, né? A Karen Bacchini atua há mais de 15 anos no setor de beleza e cosméticos como profissional, comunicadora e empresária, sendo amplamente reconhecida pelo seu trabalho de análise técnica de produtos e pela produção de conteúdo digital com linguagem acessível, caráter informativo e foco na saúde e segurança do consumidor. Aí aqui eles vão construir a narrativa inversa de que ela que já é a contra-notificante, não sei o que, nananã. A manifestação da senhora Karen Bacchini, publicada em vídeo nas diversas plataformas digitais, está integralmente protegida pelo direito constitucional à liberdade de expressão, né? E aí isso pode ser verificado, nananã. Então aqui tá tudo o que a Karen falou um pouco no vídeo lá, tá? Aqui, a partir disso, em pesquisa rápida no site Reclame Aqui, constata-se atualmente, pasmem, pasmem, mais de 45 mil reclamações envolvendo a marca WePink, com centenas delas associadas ao produto WeDrop, né? Não se ouvide ainda os registros médicos que apontam que o uso do WeDrop resultou em lesões na córnea, inclusive com relatos de queimadura epitelial. Tais documentos, alguns dos quais acessíveis a partir dos relatos públicos, indicam o nexo entre o uso de produto e os sintomas apresentados. Aí aqui tá, ó, várias pessoas não, tem três pessoas falando sobre essa questão da queimadura, né? Portanto, diante disso, dos números alarmantes, não sei o quê, nananã, censura, tananã, é presente para contranotificar formalmente as empresas notificantes, com fundamento nos artigos, nananana, bem como nos precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, sobre liberdade de expressão, direito à crítica e proteção à informação de interesse coletivo, de que a tentativa de constranger a contranotificante, por meio de notificações com exigências desproporcionais e infundadas, configura prática reiterada de censura privada, aqui bem, não sei se censura privada está correto aqui no uso, abuso de direito e violação à ordem constitucional vigente. Tais condutas, sobretudo em contexto de repercussão pública sobre riscos à saúde do consumidor, não apenas se revelam ilegítimas, como expõem as notificantes à responsabilização civil e, conforme o caso, penal, em razão da intimidação indevida de comunicadores e da tentativa de controle da narrativa pública por meios extrajudiciais utilizados pela notificante, dizendo que, na verdade, o que eles estão pedindo é ilegal, ilegítimo, que não pode ser feito, inclusive que expõe a notificante, a WePink, a ser processada de forma civil e, quem sabe, penalmente, pela intimidação
né, por tentar intimidar as pessoas a não falarem sobre o assunto. Né? Ao mesmo tempo, a contranotificante rejeita integralmente os pedidos formulados pelas notificantes. Então, aqueles pedidos que eles fazem no final da notificação, ela fala que ela não vai fazer, enrola e enfia no cu, por ausência de fundamento jurídico, desproporcionalidade e ofensa a garantias fundamentais. Imaginaram que a treta ia ser desse tamanho? Eu não imaginava, mas no final das contas, é muito bom ter time jurídico e dinheiro para bater no peito e falar: quer processar, Virgínia? Então vamos se ver no tribunal. Eu não. Vocês aí. Eu não tenho nada com isso, só tô aqui relatando. Tá bom? Eu não tenho dinheiro, não. Se quiser me notificar. Não, não me notifica, por favor, cara, eu não tô fazendo nada. É isso aí.